Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Débora Iri. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Serviço Social e Terceiro Setor. Vamos então continuar aqui os nossos estudos, papel e caneta na mão, ou abra aí o seu bloco de anotações no computador, mas eu sugiro que você vá anotando, ok? Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os desafios para a gestão no terceiro setor. Vamos falar sobre as particularidades sobre essa gestão no terceiro setor. Vamos falar sobre as atribuições do assistente social. E vamos começar a falar, eu vou continuar falando na próxima aula, sobre as atribuições também do assistente social, tá bom? Eu quero começar com uma citação que eu gosto muito, que é da Marilda Yamamoto. Quem ainda não leu, pesquise, leia algum livro, algum artigo aí da Marilda Yamamoto, tá? Indicação de referência, anota aí. Então, a Yamamoto, ela diz assim, estou seguindo aqui o meu roteiro que eu preparei, tá, pessoal? Ela diz assim, ó, um dos maiores desafios do assistente social é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas criativas capazes de preservar e efetivar os direitos, a partir de demandas emergentes do cotidiano. Olha que interessante essa citação da Yamamoto. Ela diz que um dos maiores desafios do assistente social é desenvolver a sua capacidade enquanto profissional de decifrar realidades e construir propostas criativas. Então, ela está falando de um profissional propositivo, de um profissional proativo, de um profissional que consiga fazer análise de conjuntura sobre a instituição ao qual ele está ali vinculado, sobre a demanda que chega, sobre as expressões da questão social que lhes são apresentadas, sobre as possibilidades de articulação e de parcerias que aquela instituição pode fazer com o poder público, com empresas privadas, com outras organizações, inclusive do terceiro setor. Então, veja, ela está dizendo que esse é um dos maiores desafios, ser um profissional propositivo, um profissional criativo diante de novas demandas. Porque, como vocês estão acompanhando, nós estamos aí diante de um novo mundo, um novo cenário. Estou aqui trabalhando da minha casa, dando essa aula aqui em casa. Então, o cenário, com tudo isso que vem acontecendo, está mudando a forma de trabalho, está mudando a nossa forma de se relacionar, inclusive, com o público beneficiário dos programas, dos projetos sociais. E eu sugiro também que vocês deem uma olhada lá no site do Cefes, do Conselho Federal do Serviço Social, porque lá tem alguns decretos, algumas regulamentações, algumas propostas, da categoria profissional sobre esse cenário que está acontecendo agora e sobre o trabalho remoto. Então, por exemplo, nós temos aí a telemedicina, temos práticas já reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, que são as práticas complementares integrativas de saúde. Então, o que eu quero dizer para vocês é que continuem estudando e estudando muito. Mantenham um aprimoramento constante. Desenvolvam essas habilidades de olhar para a realidade, dizer, opa, aqui tem um problema, e pensar, qual que é a minha proposta de solução para essa situação, para essa expressão da questão social, para essa situação que se apresenta. Então, vai aí já pensando como que você poderá atuar como um profissional propositivo, criativo, fora da caixinha, que consiga olhar para o outro, considerando ele como um sujeito de direitos, como um sujeito em expansão, como um ser social, que
tendo ali, né, as possibilidades, pode sim ser empoderado. Então, esse é para começar aí e para fazer já uma provocação para vocês. Então, desafios para a gestão do terceiro setor. O trabalho intersetorial, trabalhar de forma intersetorial. Porque lembram, o assistente social, quando ele está no terceiro setor ou até em outros espaços, o que é o trabalho intersetorial? Pensa nas políticas públicas. Temos a política pública de assistência social, a política pública de saúde, a política pública de educação, política pública de habitação, políticas públicas econômicas. Temos várias políticas públicas. Para atender às variadas demandas que chegam até o assistente social, é preciso ele conhecer um pouco de cada política para integrar, para agir de forma que esse trabalho seja intersetorial. Porque esse usuário que chega, essa demanda que é apresentada, não é o suficiente, não encaminha só para uma política, ele chega com várias demandas, tá? De saúde, de assistência social, às vezes precisa de um encaminhamento para CRAS, se for uma situação de violência, CREAS, abrigo. Então, intersetorial é quando o assistente social ele conhece um pouquinho, conhece um pouco de cada política para fazer a sua atuação profissional, para desdobrar ali o seu atendimento, para inclusive pensar em projetos integrados de forma intersetorial, em parceria com empresas privadas, em parceria com o setor público, tá? Intersetorial, quando vocês ouvirem essa palavra, pensa nas políticas públicas, se integrando, intersetorialidade entre as políticas públicas. Então, o desafio para a gestão é isso. Alguns municípios, estou vendo um movimento assim já avançando com relação ao cadastro. Por exemplo, a política de assistência social tem um cadastro único. E daí, às vezes, a política de saúde busca informações nesse cadastro único. É um exemplo de intersetorialidade, das políticas atuando em conjunto. Desafio, trabalho intersetorial, articulação de redes, fóruns. Então, também, desse perfil profissional que é proativo, buscar participar em espaços de fóruns, de associações, dentro da categoria, mas também outros espaços, associações comerciais, por exemplo, porque se está no terceiro setor e vai buscar um investimento social privado, onde os empresários se reúnem? Associações comerciais, federações. Então, buscar conhecer desses espaços e se integrar também. Grupos de trabalho, formas de integração virtual, que ferramentas podemos utilizar para, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, para trabalhar e fazer articulações, reuniões de forma virtual. Nós vamos falar isso na próxima live, tá? Trocar essas informações, permitir essa articulação, porque é assim que os serviços se complementam e é assim que enriquece a atuação profissional. É assim que essa prestação de serviço vai sendo aprimorada, né? É assim que o usuário ele vai ter cada vez mais um serviço com melhor qualidade. Quando o profissional ele busca manter-se atualizado, está sempre antenado no movimento da sociedade, o que está acontecendo, buscar novas parcerias, ir em espaços onde esses parceiros estão, tá? Então, algumas particularidades da gestão no terceiro setor. Espero que entre vocês aí surjam profissionais que tenham esse compromisso, com o público beneficiário, que também desenvolvam um perfil de gestão, porque o terceiro setor hoje precisa muito de profissionais técnicos voltados para a gestão de pessoas, gestão de equipes, coordenadores de projetos sociais, coordenadores de programas sociais. E daí o terceiro setor ele tem algumas particularidades. Vamos ver quais são. Está lá no livro também, tá, pessoal?
Então, a primeira é orientação por valores. As pessoas se comprometem e se envolvem quando acreditam nos valores das organizações. Os ideais devem ser compartilhados e vivenciados diariamente. Então, vocês já chegaram em algum espaço público ou em alguma empresa, quando você chega ali no hall de entrada já tem missão, visão, valores. Então, a missão, ela diz a razão de existir daquela empresa, daquela instituição. Então, o terceiro setor, ele, felizmente, está se apropriando cada vez mais de formas de fazer gestão do sistema privado. Então, é importante que no terceiro setor também tenha missão, visão e valores muito claros. A missão é a razão de existir da instituição. A visão é o que ela quer se tornar nos próximos 3, 5 anos. E os valores, normalmente as instituições, as empresas usam palavras como ética, compromisso, comprometimento, transparência. Enfim, isso varia muito dependendo do público que é atendido, dependendo da missão da instituição. Porque visão e valor vai estar alinhado à missão. E esses valores não basta estar no papel e nem na plaquinha lá de entrada da instituição. Eles têm que estar na cultura da instituição, eles têm que ser vivenciados diariamente. 2. Manutenção e legitimidade do projeto social. Ter um foco bem definido, assim como ter bem definido os seus objetivos. Missão da organização traduzida de maneira planejada em estratégias e ações que vão legitimar o propósito da sua existência. Lembra que eu falei que toda instituição do terceiro setor tem um estatuto social? O estatuto está lá, registrado. Qual que é a finalidade daquela instituição? Para que ela existe? Que público ela atende? Atende criança? Atende mulheres? Atende idoso? Então, essa legitimidade, ela vai se consolidando, a sociedade vai reconhecendo e vai legitimando a importância daquele trabalho, falando, nossa, como aqui na minha cidade tem essa instituição que atende pessoas com câncer e faz um trabalho maravilhoso. Eu faço doação porque eu sei que o dinheiro é bem investido. Eu divulgo esse trabalho porque eu reconheço, eu legitimo. Né? É nesse sentido. Então, quando a instituição ela está organizada na sua gestão interna, tem clareza da sua missão, da sua visão, dos seus valores, fazer um planejamento estratégico, calma que depois vocês lá na frente terão outras disciplinas que vai tudo complementando, mas eu já quero ir aí fazendo algumas provocações. Daí ela faz um planejamento para alcançar com mais clareza os seus objetivos, quantas pessoas ela pode atender de acordo com o recurso que ela tem disponível, a instituição, né, quais técnicos podem ser contratados com aqueles recursos. Tá? Então, a legitimidade do projeto social. Tem que vestir a camisa, tanto o público interno, que são os profissionais, o público beneficiário, como os parceiros, como o público externo. Vestir a camisa, acreditar, legitimar, valorizar, reconhecer aquela causa social. Porque o terceiro setor, com esses públicos, né, diversos que são atendidos, está transformando vidas, está promovendo um desenvolvimento local, está promovendo geração, às vezes, de renda, com projetos e programas sociais aí que são voltados para a geração de renda e que, consequentemente, melhora a qualidade de vida das pessoas. Tá? Então, terceira particularidade da gestão do terceiro setor. Tem sempre uma interface com o Estado e com as empresas. Porque para realizar os seus projetos sociais, as suas ações, tem que ter recurso. Como eu comentei com vocês já em aula anterior e na live, pode então fazer uma parceria com o Estado
para captar esses recursos. E pode também fazer uma parceria com empresas privadas para captar os recursos. Então, o Estado, por meio dos conselhos gestores, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho da Assistência Social, Conselho do Idoso, às vezes abre lá um edital. E no edital diz R$100 mil ou R$50 mil para as instituições que atenderem os critérios que estão contidos nesse edital. Se a instituição atende aqueles critérios e ela envia um projeto, o projeto é aprovado e ela está cadastrada certinho no conselho, pronto! Então, captou aquele recurso. Isso é o que é interface do terceiro setor com o Estado. Aqui é nesse sentido, de captar recursos. E, às vezes, o Estado também, não só recurso financeiro, mas também cede funcionários públicos para atuar no terceiro setor, né? E as empresas? As empresas também, vocês viram no live com a Clabine, na atividade também que vocês estão realizando, que as empresas também abrem editais privados para selecionar projetos de acordo com a missão da empresa. Se a empresa atua lá mais no sentido da sustentabilidade, meio ambiente, então ela vai selecionar projetos mais voltados para essas áreas, do meio ambiente, da sustentabilidade. Isso vai pesar mais na hora de avaliar um projeto e dela destinar, então, um recurso, um investimento social privado. Ok. Aí, quarto ponto sobre as particularidades da gestão no terceiro setor. Negociação de várias lógicas, que diz respeito à capacidade de desenvolver alternativas que facilitem fechar acordos entre as partes, mantendo equilíbrio e administrando possíveis conflitos. Mediar interesses. Nas organizações, trabalha-se com diversos públicos. Tem o beneficiário direto, que, por exemplo, é a criança que está sendo lá atendida, e tem o beneficiário indireto, que seria a família. Tem o público, interno, tem os funcionários, colaboradores, os voluntários, tem os doadores, o público externo, tem as empresas, a comunidade, o governo, o setor público às vezes é parceiro, a própria imprensa, que às vezes ajuda a divulgar muito o trabalho do terceiro setor. Então, vejam, o assistente social ele tem que ter aí um pouco de habilidade para se comunicar com essas partes e para negociar, porque o setor privado ele vai defender os interesses também dele, porque às vezes ele faz um investimento social privado e pede uma contrapartida em marketing da empresa, né? O setor público também, depois ele tem todo o acompanhamento lá dos relatórios, se estiver vinculado a algum conselho, os conselheiros vão acompanhar. E daí o assistente social tem que ter uma habilidade de se comunicar com essas partes, né? Sempre buscando preservar os direitos do público beneficiário, da criança, do idoso, da mulher, tá? Quinto ponto sobre a particularidade da gestão no terceiro setor é a hibridação dos recursos. Então, os recursos, eles têm que vir de fontes variadas, é isso que significa hibridação de recursos, como comercialização de bens, de serviços, de produtos. Tem instituições que têm bazar permanente, tem instituição que tem lá um grupo de voluntários ou um grupo de mães que fazem artesanato permanente e colocam aqueles produtos para vender num bazar permanente ou num quiosque no shopping. Então, hibridação de recursos é não ficar dependendo só de uma fonte de recurso, não ficar dependendo só do recurso do município, só do recurso público, não ficar dependendo só do recurso privado, não ficar dependendo só da doação, do crowdfunding, por exemplo. Então, depois vocês pesquisam, mas tem formas de fazer vaquinhas virtuais, né? Formas de fazer, as instituições agora, elas estão se ligando muito nisso também. Essas variadas formas aí de captar recursos de forma virtual, de fazer vaquinhas virtuais.
telemarketing, alianças, parcerias, financiamento com o Estado, fundações nacionais e internacionais, doações de indivíduo, de pessoa física, solidariedade, programa de voluntariado, que nós falamos numa live anterior. Então, hibridação dos recursos é a instituição do terceiro setor buscar várias frentes, várias fontes de recursos. Mais uma particularidade do terceiro setor é que é o trabalho voluntário. O voluntário ainda é essencial para as organizações, eles fazem parte aí da história do terceiro setor, mas é necessário ter um olhar estratégico. Lembra que eu comentei com vocês a necessidade de ter um programa do voluntariado, tá? Então é preciso desenvolver um programa do voluntariado, desde a acolhida, integração, treinamento, capacitação, até o desligamento do voluntário. Tem que pensar em todas essas partes do processo de um programa de voluntariado. Gestão estratégica. O planejamento permite que se escolham as diferentes alternativas, aquela que oferece as melhores chances de sucesso, levando-se em consideração a receita, a equipe, o tempo e a estrutura. Já ouviram aquela expressão que às vezes a instituição quer dar um passo maior do que a perna? Então, se ela atende 30 crianças, ela tem que ter um recurso para atender essa demanda de 30 crianças e não para atender de 20, né? Porque senão aí vai ter um déficit. Quando escreve um projeto social, o que os avaliadores eles olham? Se aquele recurso que está sendo solicitado, se aquele valor está compatível com o público, se vai ser o suficiente para fazer um trabalho realmente de qualidade. Então, não dá para atender 300 crianças ou 300 ou 30 crianças com o mesmo valor, não dá. Então, tem que ter coerência, né? Coerência na hora de elaborar o projeto. Então, tudo isso entra numa gestão estratégica, levando-se em consideração a receita, a equipe, o tempo e a estrutura da instituição. Então, o planejamento é uma forma de pensar o futuro para atuar sobre a realidade, ou seja, um processo de reflexão que precede, que antecipa e preside a ação e obriga a instituição a assumir uma atitude proativa, sem amadorismo, sem improvisação. Está no planejamento estratégico, definiu a missão, visão, valores, colocou lá no planejamento estratégico quantas crianças, qual o público atendido, quantas crianças, quantas famílias irão atender, como irão atender, quais serão as ações, quais serão os projetos, o que vai gerar de valor para aquelas crianças e para aquelas famílias, vai buscar o empoderamento, vai fazer algum projeto e programa que gere renda, que melhore a qualidade de vida, de saúde, de integração, de lazer, de educação. O que vai gerar de transformação na vida do público beneficiário, daquela instituição do terceiro setor, por meio dos projetos. É isso que tem que ter em mente. Então, a responsabilidade do assistente social como um gestor do terceiro setor é muito sério. Então, na gestão estratégica, tem que responder a essas perguntas. Olha, que público quero atender? Qual que é o foco? O que devo entregar? Qual que é o valor que eu vou entregar para a sociedade? Qual que é o valor agregado do meu trabalho? Eu entendo a relevância do meu trabalho e os benefícios que o meu trabalho como assistente social traz para essa população que está sendo atendida e para a sociedade. Né? Então, é para pensar, tá? Então, o planejamento estratégico é um modelo de decisão unificado e integrador que delimita os domínios de atuação da instituição. Determina e revela o propósito, para que a organização existe, em termos de valores, missão, objetivos, estratégias, metas, ações, com foco em priorizar a alocação de recursos, né? Utilizar os recursos da melhor forma.
No planejamento, descreve as condições internas de resposta ao ambiente externo e a forma de modificá-las com vista ao fortalecimento da instituição. Engaja todos os níveis da instituição para a consecução dos fins maiores. Em gestão, nós vemos às vezes uma ferramenta que chama análise SWOT, que é as forças e fraquezas internas e externas. No planejamento estratégico, às vezes, é utilizado essa ferramenta. Tá? Então, gestão de processos. Feito lá o planejamento estratégico, daí pensa-se nessa gestão de processos, que é o conjunto de atividades que tem por objetivo levar a um resultado esperado. Para isso é preciso que as interfaces conversem entre si, pois cada área, assistente social, com psicologia, com pedagogia, dependendo ali de qual que é a linha de atuação do terceiro setor. Pois cada área deve estar alinhada com um processo macro da organização. Então, para organizar isso, usa lá fluxograma, cronograma, com os prazos bem definidos. Não sei o que é fluxograma. Coloca aí, gente, pesquisa. Busca exemplo de fluxograma, exemplo de cronograma. Vai aparecer aí na internet. Então, coloca aí pesquisa sobre isso, tá? Na atuação junto ao terceiro setor, temos várias funções que podem ser desempenhadas na administração da organização, espaço para diferentes profissionais com formações específicas, tais como captador de recursos, gestor de projetos sociais, gestor de redes, facilitador de processos, avaliador de projetos sociais, gestor de voluntariado. Então, são diferentes funções que podem ser desempenhadas no terceiro setor. E o assistente social sempre vai trabalhar com um ou dois ou mais profissionais dessas diferentes áreas aqui que eu citei. Então, na gestão estratégica, tem 1, 2, 3, 4, 5 passos importantes. Eu vou terminar a aula falando dele e depois na próxima aula eu retomo para reforçar mais isso aqui, tá bom? Mas gestão estratégica, olha os passos importantes. Primeiro, alinhar. Comunicar às pessoas da organização de forma mais clara possível as estratégias, os objetivos, os planos, né, e como será desenvolvido os projetos. Então, alinhar, comunicar. Haver uma comunicação entre os técnicos, entre os profissionais, entre todos que estão envolvidos ali no trabalho do terceiro setor. 2. Engajar. Engajar as partes envolvidas, inclusive o público beneficiário. Porque o assistente social, ele cria um projeto a partir de uma necessidade, de uma demanda real, não é da cabeça dele. Então, ouvir as partes envolvidas, inclusive, principalmente o público beneficiário. 3. Depois que alinhou, engajou, é implementar, é ação, é execução dos projetos sociais, do que está no planejamento estratégico. 4, daí é avaliar. Avaliar os resultados com base lá nos indicadores do planejamento estratégico. E 5, por fim, é validar. Opa, isso deu certo, isso não deu certo, tem que melhorar. Então, validar é confirmar a eficácia da gestão e efetuar correções se necessário, tá? Então, tem uma citação do Deming que diz assim: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se defende o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Então, a provocação que eu quero deixar é que se você futuramente pensa em atuar na área de gestão, de coordenação, precisa ficar sempre atento ao que está acontecendo na sociedade e precisa manter um aprimoramento constante, ser proativo, ter iniciativa. Você, por exemplo, buscar ferramentas para fazer reuniões virtuais, né? Quando você está lá atuando, quando está lá na ponta, dentro da instituição, está sempre pensando de que forma posso melhorar os processos, de
que forma posso melhorar o projeto, um programa social, de que forma posso melhorar o atendimento, e está sempre buscando novos recursos, novas ferramentas. E na nossa próxima live nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre novas tecnologias e ferramentas de gestão e dar aí alguns insights para vocês. Te espero na live. Até mais. Tchau, tchau.